eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Eu esqueci Então. de desmutar o desktop e os microfones. Ah, massa. Por isso que eu não tava escutando a gente. Só tava me ouvindo. Não, então ninguém tava ouvindo nada, não. Agora tá todo mundo ouvindo tudo. Problemas técnicos. Oxe, mas é assim mesmo. Essa é a acontece. beleza de fazer as coisas ao vivo. Você errar. Pô. Você errar Oxe. miseravelmente. Quem nasce faz ao vivo, pô. E nada, pô. Quem caga, nós faz ao vivo. Já divulguei pra quase todo mundo. Só, acho que cagou aqui. O Márcio que bagunçou a tela tudinho. Tava tudo bonitinho, tava tudo marotinho, tudo cheirosinho. Tu tá Aí streamando pra onde, Johnny? eu tô Só, streamando tá pro... só o meu aí que tá Eu tô, eu tô streamando pra o YouTube. Pelo que é isso, moço? Isso. Exatamente. Já tá rolando. Com direito a todas as falhas técnicas. Ah, pô, é que eu fiz caquinha. Ah, agora sim. Ah, Pronto. o retorno é quase isso. Pronto, eu vejo aqui um Johnny. Eu mudei aqui só pra estar acompanhando aqui. Pronto, é. Eu tinha feito, tava tudo marotinho, tava tudo bonitinho, mas quando chega no ao vivo, aquela beleza do erro crônico. Mas tá funcionando agora. Tá tudo. Pronto, Tá é o tudo... tempo de eu pegar uma cerveja. Acho Vai. beleza. Vai lá, enquanto o pessoal fica vendo aqui nossas falhas e já tá aparecendo pelo menos. Eu vou só fechar aqui de novo e vou abrir de novo. Então, 3, 2, 1 aí, vai. Pronto, Alô? agora sim já tá todo mundo. Já tá aparecendo, agora sim, com voz, todo mundo com suas fotinhos. Pode ir, Jansen. Pode iniciar Olá, para nós. vocês, para quem nos ouve ou que tem sorte de não nos ouvir, eu não sei, depende de você, do seu gosto. Está começando a primeira edição do podcast Logos, o podcast sobre não especialista falando sobre coisas que especialistas deveriam falar. Se você é como todo brasileiro que acha que pode entender um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de futebol,
Nós somos iguais, só que temos a coragem, ou melhor dizendo, a ousadia de colocar isso na internet. Meu nome é Jansen, eu sou psicólogo de profissão, mas churrasqueiro de coração. E meu sonho é ser menos burro do que eu já fui. Eu me chamo Johnny Wilson. Eu acho que é uma roupagem diferente aqui do Que É Isso Moço, pelo menos um revival mais decente, eu sinto. Eu sou analista de sistemas, mas de existência eu continuo sendo um cheirador de gatinhos. E seu sonho é ter mais ou menos gatos? Meu sonho é continuar tendo sempre gatos. Boa tarde, gente. Meu nome é Leon Caldeira. Eu sou engenheiro eletricista. Meu sonho é um dia eu me formar em história para dar carteirada na galera que fala merda. E meu sonho é emagrecer, né? Mas tá difícil. Ainda mais na quarentena, pô. Quarentena. Na quarentena não existe questão de emagrecimento. Tá complicado. Como falei, dar carteiradas em certas áreas, mas a gente nunca vai fazer isso porque a gente acha isso um vacilo, a não ser quando é engraçado. A gente não quer aqui dar carteirada, a gente quer discutir assuntos interessantes, pelo menos pra gente, e poder falar isso sem vergonha de ser culpado, de se sentir culpado ou que alguém venha dar carteirada, já que... Ou é de falar de forma sem vergonha mesmo. Isso, basicamente é isso. Se vier dar carteirada, fale nos comentários e aí o problema é seu. Exatamente. O tema de hoje, o tema inicial, é nada melhor de falar sobre do que daquilo que a gente mais fala. É isso que você está pensando. Não redes sociais. São os livros. É a paixão número 1 do brasileiro. Com certeza. Livros que nos marcaram. Aqueles livros, aquelas peças que a gente leu e ficou pensando, e caramba, velho, eu nunca teria conseguido pensar em algo assim. Isso seria completamente inovador, diferente. Pensar, como é que a pessoa foi tão criativa? Eu nunca conseguiria fazer algo. Ou muita gente acha que é e erra miseravelmente. Não, eu pensar, acho o seguinte, pensar o que é isso? O que é pensar? eu acho que é o seguinte, quando a gente acho que todo mundo é influenciado em algum nível por alguém e tal. Só que, às vezes, diretamente, tipo, eu sou influenciado por vocês, que são meus amigos, porque a gente fica um olhando na cara do outro, mas a gente também é influenciado por aqueles que passam a ideia adiante, tipo, um escritor, um cineasta, um pintor. A questão é ser influenciado por ideias. Basicamente isso. Ele falou muito melhor do que eu. E eu não tenho vergonha de admitir isso. Mas a ideia é essa. É como ideias chegam na gente. Como a gente interage com essas ideias. E como a gente faz... O que é que a gente faz na nossa vida com essas ideias. Pode ser ideias boas ou ideias... O ponto é, a gente vai falar de alguns livros que nos marcaram e o porquê. Sim. Alguém quer começar? Eu acho que você que puxou, Jansen, acho que seria... Pode começar. Já que eu fui que me apresentei e tal, fui eu que tive a ideia dessa bagaça, então sou eu que começo. Pronto, é bom. Livros que me marcaram. Eu tenho vários livros que me marcaram, tanto geralmente de fantasia, porque, como eu digo, se eu quisesse ver a realidade, eu via jornal. Mas teve um livro que, quando eu li, eu estava na faculdade, foi o que eu acho que mais me impactou até hoje. O 1984. O breve resumo sobre ele. Pesado, todo mundo fala sobre um pouco ele. O Big Brother. Esse que vocês estão pensando mesmo. O reality show é uma referência a esse livro, que é o grande irmão que a todos observa. E eu acho que ele nunca foi tão atual. Por quê? No livro, existem 3 grandes forças que estão sempre em estado de guerra. E as pessoas que moram, né, em um desses impérios, por assim dizer, desses regimes, que é um regime autoritário, vivem em uma sociedade dividida em 3 classes, ou 3 castas, como preferir, e as pessoas vivem constantemente
com medo e constantemente sendo observadas. O que me marcou, o protagonista, ele trabalha no Ministério equivalente ao Ministério da Cultura, que na verdade ele trabalha, que no livro se chama Ministério da Verdade, e ele basicamente, a função dele é censurar livros, censurar filmes, censurar jornais, censurar a história propriamente dita. Basicamente, a cultura desse regime é censura, né? Isso. É um fascismo, o que as pessoas podem ter. Fascismo, essa palavra está muito em voga, mas ali é fascismo dos bons. Ali é o quê? Fascismo de esquerda ou de direita? Na verdade, o autor, originalmente, ele escreveu com o fascismo em si como exemplo, porque ele era comunista e ficou muito revoltado depois do que ele experienciou do comunismo na pele. Então, é meio que atacando o comunismo. É mais ou menos uma crítica a regimes ditatoriais no geral, mas ele também puxou a sardinha pro lado da esquerda, né? Ele é uma viúva da ideologia. E ele é uma viúva da União Soviética, exatamente. Aí o que acontece? Ele vai enfrentando, né? Ele quer ter as ideias dele, ele quer viver. Ele fala, que é uma frase muito importante que ele diz, que é: a liberdade é poder escrever que 2 mais 2 é 4. Você imagina que, até o que você escreve, o que você pensa é controlado, é um nível, e o livro deixa isso muito claro, o quanto é assustador, o quanto é sufocante você não ter liberdade para nada. Só que me chama a atenção, e esse livro foi engraçado, eu li justamente quando eu estava na faculdade, que a gente é mais criativo, a gente tem mais ideias, a gente é mais sonhador. E tem mais liberdade para pensar também. Isso, e foi quando eu estava entrando no mundo das redes sociais. Hoje, naquela época, já se discutia isso, mas hoje eu não tenho como não fazer esse paralelo, porque as redes sociais, a gente está colocando tudo que a gente faz lá para os outros acompanharem, muitas vezes sem filtro, muitas pessoas colocam coisas que não deviam nas redes sociais e às vezes são punidos por causa disso. Mas o que me chama mais atenção não é nem esse aspecto de redes sociais. Isso aí já foi batido, já foi discutido por pessoas mais inteligentes, mais capacitadas do que eu. O que me chama a atenção é no aspecto da cultura. Que a cultura é um grande plano do partido, que é a figura que governa tudo, né? Sobre a aparência do grande irmão, né? Que ele lidera esse partido, que é uma figura quase mitológica. Eles têm a cultura como eu diria, do dicionário. O dicionário, a cada edição que ele lança, cada edição mais nova, ela vai contendo menos palavras. Porque ele dá até um exemplo. Como é que você vai saber o que é liberdade se você nunca ouviu essa palavra? Se você não entender ontem eu me deparei com um vídeo ensaio e tal sobre questões de regimes ditatoriais. Era mais voltado para o fascismo em si. E essa ideia de você simplificar a palavra, o idioma, as ideias e deixar tudo bem simples e mastigável é algo bom para uma forma de controle. Nem só uma forma de controle, é uma forma de você atingir as massas de forma fácil. Porque quanto mais fácil a comunicação do governo com as massas, mais fácil é ela de ser cativada para a causa do governo. A população ela fica dócil, ela não se volta contra o regime, ela não questiona os seus líderes, já que ela cria toda aquela casca de que os líderes são nossos iguais, só que eles por alguma força divina, alguma força superior, eles estão na nossa hierarquia acima da gente. Eles são confiáveis de nós depositarmos as nossas ideias, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar. Nossa cultura é pautada por esses governos e tal. Aí quanto mais fácil o diálogo, quanto mais simples o verbo, as palavras, e sim, para atingir a massa, mais manipulável ela acaba se tornando. É por isso que alguns governadores, eles querem que os livros didáticos tenham menos palavras e mais figuras. Porque a figura em si, ela é muito autoexplicativa e ela é uma forma de comunicação muito simples e muito rudimentar. Sem nenhuma
referência a nenhum país ou que fala a língua. Você simplificar ideias entre nós e ele é uma forma das formas mais antigas de você fazer com que as pessoas se unam e que obedeçam você. Porque quando eu digo eles são ruins, nós é bom, eu tô associando tudo que eu não quero, tudo que me é desejável, eu coloco na culpa deles e tudo que é positivo eu coloco na minha aba. Então é muito fácil a gente simplificar, tipo, por que a economia não funciona? Porque fulano de tal que veste vermelho é isso. Por que eu estou sem emprego? Porque fulano de tal fez isso. E isso é muito simples. E isso está bem presente no livro, nessa ideia da própria, o dialeto das pessoas se ficar simplificado, porque lá eles chegam extremos a tirar as cores. Não existe cor. Só existe branco e preto. Eu estava discutindo essas nuances, né, com um colega meu de trabalho sobre aquele filme, acho que vocês talvez já tenham assistido, é recente agora, é o Ford vs Ferrari. Sim, eu assisti semana passada. Eu fiquei de ver. É muito bom, é Pronto, massa. Nós estávamos discutindo as nuances, né, que ele reclamou, no final não era Ford versus Ferrari, era, sei lá, Shelby versus Ferrari, tá ligado? Não era praticamente Shelby versus Ford. Era quase versus Ford, quase exatamente. uma luta interna, pô. É uma luta interna. Só que aí entra toda aquela mística hollywoodiana, inclusive o cara, ele comentou, Hollywood é uma porcaria, e eu disse que ele não está errado. Porque tem uma razão de ter rolado aquelas brigas. Porque no filme dá a entender que os cabas estavam fazendo birra por nada. Tipo, eu não quero esse cara não, porque eu não quero. Ponto final. Na verdade, o Kevin lá, que era o... Ken, desculpa. Ken. Que era o piloto, ele era, vamos dizer assim, um maluco. Ele era estressado, ele gostava de brigar. Tem até uma cena que representa muito bem ele no filme, que ele joga uma chave de roda do cara. Ele era daquele jeito. E, tipo, a empresa ela tem que proteger a imagem dela. A empresa não queria ele como piloto porque ele era um maluco. Ele ia brigar com todo mundo. Ele quebrava o povo, brigava, dava murro no mecânico. Isso, você lê a história dele, você vai ver. Só que no filme, reduziram muito os defeitos dele e aumentaram muito os defeitos da Ford para dar aquela sensação tipo, eu contra eles. O herói é esse cara, porque ele tem os seus defeitos, mas são poucos. E o vilão é a empresa, porque ela tem muitos defeitos e ela é ruim porque eles são ruins. Os caras são malvados, pô. Pois é. E eu queria fazer um pequeno paralelo, que me desculpa a interrupção. Pode fazer, já usando outro tipo de filme. Se a gente comparar, por exemplo, não estou falando mal dos filmes da Marvel, tá? Eu gosto da maioria. Mas a gente não pode falar que o principal defeito dos filmes da Marvel são os vilões. Ninguém consegue falar 5 vilões dos filmes da Marvel que prestou. Acho que eles não conseguem nem lembrar 5 vilões da Marvel. Justamente. Porque, tipo Thanos e acabou, tá ligado? E os vilões sempre são: eu sou mal por quê? Porque eu sou mal. Os heróis são bons por quê? Porque eles não são maus. Tipo, os filmes são tecnicamente muito divertidos, eles são tecnicamente muito competentes, são filmes realmente você consegue imaginar que são pessoas voando, soltando raios, assim, tipo, você consegue transmitir aquela que são deuses entre homens, aquela imagem de super-heróis mesmo que está na nossa imaginação coletiva, mas mas é sempre aquela coisa rasa, sempre tá faltando aquele... Isso é um reflexo de hoje em dia, porque a gente teve vários filmes, os anos 80 é bem representativo disso, porque você tinha duas classes de filmes. Você tinha aqueles filmes que eram feitos pra galera não pensar. E tinha os filmes que eles eram feitos que eles tinham muita... Especialmente filme de ficção científica. Filme de ficção científica, no geral, não todos, mas no geral, ele sempre tem uma crítica por trás da ilusão da ciência, enfim.
Foi como eu já tinha até te dito algumas vezes, Leon. Tipo, se a ficção científica, não importa a mídia, ela não tratar do ser humano em suas nuances e suas... Ela não é ficção científica. Ela não é uma ficção científica. Ela é no máximo fantasia ou... Estamos falando de você, Star Wars. Enfim. Eu não queria citar. Por favor, eu não precisa falar a gente já sabe quem é o nosso vilão. O cara se veste de preto, né? Ele usa um pinico na cabeça. Ele fala grosso. Ele fala grosso. Pois bem, e depois de toda essa... Foi isso como 1984 me impactou. Tem muitas discussões que são extremamente atuais, a questão da vigilância por governos ou empresas, a questão da privacidade. Mas, para mim, assim, nesse período, o que mais me chama a atenção é a questão da cultura, de como a gente, nessa quarentena, é impossível a gente mais sobreviver essa quarentena, assim, como sociedade, sem cultura. Sem assistir filme, sem ver série, sem ouvir música, sem ler um livro, ler um quadrinho, qualquer arte que a pessoa seja, nem que seja ver um desenho animado, tal, que eu também gosto muito, mas sempre tem alguma cultura para nos fazer ou pensar, ou pelo menos relaxar ou descansar. Então... O entretenimento não necessariamente precisa ser algo apenas para o divertimento. Ele pode trazer algo, assim, uma reflexão, mas não necessariamente a arte precisa ser reflexiva 100% do tempo. Por si. Uhum. Ela pode ser puro entretenimento, ela não precisa estar carregada de um significado maior, nem nada. Nem aquela coisa. Não, para você assistir esse filme, para você entender esse filme, você tem que ler 16 livros diferentes para você entender superficialmente o que o autor quer dizer. Tipo, não é isso. Não que isso seja ruim, mas não precisa ser sempre assim. É que nem um dos jogos aí que eu fiquei fascinado recentemente, que foi Nier Automata, que pra você entender a lore do jogo de fato, você precisa ter jogado 2 jogos de outro nome do PS2, ter jogado mais um jogo do PS1, ter lido algumas novels e ter assistido algumas peças de teatro e algumas trilhas sonoras. Que só saíram no Japão. Que só saíram no Japão. Que legal. Mas nem por isso o jogo fica ruim. Pois é, o jogo... só pra ter ideia, a trama começa com a maldição do dragão e termina com esse jogo sendo... Até meu avatarzinho aí é referência a esse jogo, é por isso que eu me lembrei dele. Ele termina com a humanidade sendo extinta da Terra e tendo que se abrigar na Lua e enfrentando robôs alienígenas. Nossa. Eram deuses alienígenas. Isso é papo para outro programa. Com certeza. Mas isso é só uma pequena demonstração do que é o Logos. É um podcast que a gente tem um tema bem claro, mas não tão claro assim às vezes, e a gente vai por caminhos que a gente não poderia prever até. Inclusive, serve como inspiração para quem não leu, né? Tal ali, eu mesmo li 1984 faz muito tempo. Acho que eu vou ler de novo. Cara, eu li faz muito tempo também. Eu era adolescente. Eu era adolescente. Eu primeiro assisti o filme. Primeiro eu vi a propaganda da Apple, do Apple II. Depois eu vi o filme e depois eu li o livro. Beleza, qual é o próximo? Eu acho que eu posso dar sequência. Eu tava dividido. Eu tava dividido entre alguns livros. Eu ia falar de um livro de autoajuda, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Mas eu pensei melhor e vou falar de um livro que me impactou muito ali na minha adolescência, na época do ensino médio, chamado Vampiro à Máscara, 3ª edição. Delicioso. Clássico. Foi um livro que, primeiro, me levou a um mundo fantástico chamado de RPG. Que eu já tinha uma certa fascinação, já conhecia antes de ler o livro, mas também me levou ao mundo da socialização, que eu sempre tive um problema de socializar. Tipo, se eu tô falando na internet pra algumas pessoas, sei lá, a gente tem pessoas ao vivo aqui, 4 pessoas, além de nós 3, tem mais um aí, alguém assistindo, e também me trouxe alguns amigos que
estão me cativando e me abraçando, não constantemente, não recentemente, desde dos meus 15 anos. Mas eu falo do Vampiro à Máscara, terceira edição, porque além dele ter me agregado esse conjunto esse conjunto lúdico do RPG e também da vivência social, ele me levou a um conhecimento a um interesse, não é nem um conhecimento, a um interesse sobre o sobrenatural, sobre o fantástico, que eu sempre tive uma certa fascinação. Eu sempre gostei de mitologias nórdica, egípcia, grega principalmente, as orientais, chinesas. Tá. Eu já ia dizer que você tava jogando muito Age of Mythology. Oxe, Age of Mythology eu já conheci antes de Vampiro à Máscara. Mas os crias de Fenris também estão no universo de vampiro, indiretamente. Então. Tudo é mesmo, o universo, é o universo compartilhado. Olha aí, Marlon, quem disse que só você. Pois é, desde a década de 90. Eu li o livro ali no início da década de 2000. Década de 2000 é um termo que eu acho muito escroto, mas vou usar. Mas ele existe. Pois é, eu acho escroto, mas já que foi convencionado, eu vou usar. Mas é uma obra ali da década de 90, toda a White Wolf no seu auge, com vampiro, com lobisomens, com fadas, com aparições e todo esse mundo oculto dos seres humanos. Estão nesse crossover, nesse universo compartilhado que Jansen falou, de criaturas das trevas, criaturas que manipulam e governam os seres humanos pelas sombras, nas surdinas. E os vampiros aqui, eu vou me aprofundar especialmente nos vampiros, mesmo não sendo o meu livro do Mundo das Trevas favorito, sim, foi o Mago, o Despertar. Mas o vampiro em si, o Vampiro à Máscara, ele foi muito importante pra mim porque foi a porta de entrada. É tipo aquele beckzinho que ele oferece na rua e você decide experimentar. Aí. Don't do drugs. Pois é, porque eu parti do Vampiro à Máscara e fui pro Vampiros Orientais e a partir daí só foi buraco abaixo. Mas eu sei que em termos de sistemas não é o melhor, nem de longe, né? nem ok. Mas eu recomendo muito a quinta edição. Pois é. Mas em termos de construção de universo, de pesquisa para construir a verossemelhança do mundo, é algo invejável, porque não foi pesquisa de alto nível ali. Questão cultural, tanto europeia, americana, também ocultista. Para se ter ideia, ali tem muito, principalmente mago, questão das ordens herméticas. A ordem de Hermes lá veio do hermetismo de Hermes Trismegisto. Também da Odendal, aqueles saberes místicos que vêm que se formaram no Egito, na Grécia, que foi quase uma escada. Começou no Egito e foi crescendo para a Grécia, para o Vaticano, mesmo de forma velada na Idade Média. E só faltou o nosso amigo Tiago para poder falar de bruxaria, né? Pois é, enquanto ele é o que está adentrado é o iniciado. É o iniciado, isso. Enquanto ele é o iniciado nos saberes, eu só sou um curioso por fora. Bem, no caso do Vampiro à Máscara, é bom, ele foi o primeiro livro, né, que iniciou o Mark Hogan, se eu não me engano, o Mundo das Trevas e tal. As divisões dele, eles relembram muito as divisões sociais, inclusive eles usam termo como a Torre de Marfim, sim, coisa do tipo, que são termos que quem não conhece, Torre de Marfim é muito usado também até na academia, que é um povo que não pensa vamos dizer assim, nos problemas aplicáveis à vida real, fica só no campo das ideias. Então, tipo, a Torre de Marfim é aquele campo confortável. São termos que existem no mundo de vampiro e foram gerando outras criaturas. Eles foram pegando outras criaturas da mitologia, como o lobisomem. Eles pegaram muito da questão europeia, dos
o lobisomem, tanto a questão nativo-americana, né, do lobisomem também. Eles fizeram um mix aí para tudo. E Mago, eles pegaram vários paradigmas, várias ideias. É um jogo bem maluco, eu recomendo muito. É que nem que nem o Sobrenatural, aquela série lá dos irmãos Winchester. Ele tem muito, eles criam muita, ele tem liberdade criativa vasta, só que eles bebem de algumas fontes históricas e geográficas pra dar um sabor mais próximo da realidade, porque não seria mais local. Porque como seria um vampiro morando em Nova York? Como seria um vampiro que veio do Egito? E Vampiro à Máscara, eles tratam muito isso, tipo, de como os clãs, eles são originários de um vampiro primordial e eles têm toda a questão de uma vantagem e de uma desvantagem que está ligada a esse vampiro primordial. E pois é só ver que eles bebem da cultura judaico-cristã, quando esse vampiro primordial é o próprio Caim, o filho de Adão, o irmão de Abel. Eles tentaram sair um pouco da judaico-cristã o que eles chamam hoje de Chronicles of Darkness, Crônica das Trevas, que seria a 4ª edição. Aí os vampiros não possuem. Ninguém é um termo muito forte. Ninguém, eu tô falando eu, como especialista em nada. Porque tipo, ele foi um universo que durou mais de 10 anos. Né? Aí o pessoal perdeu a própria White Wolf perdeu a licença dos próprios produtos, que é uma coisa muito bizarra. Mas a Modifius pegou agora as licenças e um recorde de 7. Tínhamos 8 pessoas, mas provavelmente escutaram muita besteira e saíram, né? Não, ainda tem 8 pessoas. Só que o legal é que o Vampiro, a Máscara, ele saiu numa época ali na década de 90 que tava sendo bombardeado com Anne Rice, saiu Entrevista do Vampiro, Rainha dos Condenados, também teve os filmes... O filme do Bram Stoker, né? Exato, o Vampiro de Bram Stoker, que da época vitoriana, o Drácula, ele é um personagem da era vitoriana. Ele é o vampiro original. O Vampiro à Máscara, ele tem muita ligação com o movimento musical da época. Tanto o punk, o grunge, o rock. Então, é muito normal, muito comum você lembrar dos jogadores de RPG dos anos 90 que jogavam RPGs, que até hoje jogam apenas vampiro. É o estilo de som representado tanto nos personagens dos livros que os autores usavam para se inspirar. Tem personagem que é baseado em Kurt Cobain e por aí vai. É o punk gótico. Também é a influência lá do Neil Gaiman com Sandman. Tem toda aquela estética gótica, punk, meio suja. Saindo ali dos anos 80 e entrando nos anos 90. E no Brasil teve uma associação infelizmente, entre vampiros e rituais de magia negra, o que não representa 99% dos jogadores de RPG, e mais até. Mas, infelizmente, teve uma associação tola. Leão deixando mais um legado de vacilo e ignorância, né? Obrigado por também Yu-Gi-Oh! Virar coisa do demônio. Mas... Pois é. E era isso, eram os repórteres sensacionalistas dos anos 90, queriam audiência a qualquer custo, né? E acharam um bode expiatório. Era a galera que andava de preto, que saía à noite, que dizia que era vampiro. E o pior de tudo é você ver alguém de sobretudo, coturno, no sol de João Pessoa. Eu já vi. Eu também já vi. Isso pra mim era mais impressionante de qualquer magia negra. É só você se lembra daquele, o doido do LARP lá, dos eventos de anime? Meu amigo, ele passava, eu acho que ele passava, eu acho que ele já nasceu com aquele coturno e com aquele sobretudo e aquelas espadas de espuma nas costas dele, pô. Nossa. Era impressionante a resistência a calor que aquelas pessoas tinham. Pois é, eu acho que ele criou uma camada de grude pra se proteger. Mas eu vou dizer uma coisa, com certeza. Eu encontrei ele recentemente, ano passado, e eu posso dizer que ele ainda fede. Eu diria pra ele, se ele estiver escutando ou não, eu diria pra ele tomar um banho.
Isso serve para muita gente ainda hoje. Aham. E lavar as mãos, nunca se esqueçam, lavem as mãos. Se besuntem em álcool gel. Olha aí, ó, o nepotismo chegando, meu irmão aí falando coisas. E eu acabei de. Comentários. e eu acabei de datar o podcast falando de álcool em gel. Não, mas isso vai ficar imemorial. Se tornou um item necessário. O álcool em gel e a máscara vai virar, assim, para o brasileiro pelos próximos 10, 20 anos aí à frente. As crianças não vão saber por que a gente usa máscara e álcool em gel, mas vai estar lá, no imaginário popular. Assim como o futebol. Vai tá no kit regional de construção do personagem. Com certeza. Mas, pois falando agora do meu, eu passei, bem dizer, o dia inteiro pensando, quando o Jansen propôs o podcast, olha, você vai ter que falar de um livro, e marcou, eu disse, ferrou. Realmente, acho que um monte de livro, eu podia citar aqui grandes super obras, né, tipo O Senhor dos Anéis, que marcou assim profundamente. Eu li O Senhor dos Anéis 3 vezes. Caramba, Se eu pudesse- li O Senhor dos Anéis daquela edição que tu tinha os 3 juntos. Eu também li dessa aí, viu? Na época do ensino médio. Exato. Eu li. E até hoje eu tenho como é Tom Bombadil? Não bateu. Como é que aquela parte não acaba, pelo amor de Deus? Sim, falando nisso, morreu, não foi o Bilbo? Sim, o ator que faz. Mas pra mim, ele vai ser sempre o monge do Sexto Elemento. Pra mim é o personagem mais marcante. Eita, caramba, é mesmo. Não. Caramba. Ele pra mim sempre será o android de Alien. É Ian Holm. E É. a gente Ele, tá falando ele é o errado, android mas de Alien. não tem nenhum inglês aqui pra corrigir a gente. É, Ele também não sabe falar tapioca, então a gente Realmente, a falar eu nunca tinha me associado que ele era o Android lá de Alien. Ele é o android do primeiro Alien. O android safado. Ele é o cara que faz. Ele é o cara que fez média lá naquele filme. Mas de qualquer forma, eu fiquei puxando, né? Pô, qual foi o livro que me marcou? Se for o livro que vão ser, assim dizer, me inspirou a correr atrás das coisas, foi um livro que eu li na infância, foi 20 mil léguas submarinos de Júlio Verne. Júlio Verne. Verne. Putz, marcou tanto que eu até esqueci o nome do cara. Cara, o Júlio Cara, Verne. ele tá mentindo, eu ele tá lembro dele mentindo. por causa que passava os filmes da Band. Eram É, adaptações tosquíssimas, mas muito legais. Não, o Júlio Verne nunca teve uma adaptação cinematográfica digna, Decente. assim, Ah, tem o de Brandon Fraser e que não são qualquer bem coisa. adaptações, né? Eles simplesmente pegavam e diziam, não, existe uma sociedade secreta chamada os Vernistas, que tudo que Júlio Verne escrevia era verdade, tá ligado? Então, tipo, what? poderia ser um universo compartilhado foda. No 2 botaram The Rock, né? Enfim. Mas nem toda a franquia The Rock consegue levantar. Já ficou provado. Já foi comprovado, né? Enfim. Cara, Seria eu 20 tenho mil uma léguas mácula. submarinos. Leon, você acabou de ativar aqui uma mácula no meu coração. Porque Bom. aqui em casa, minha mãe sempre gostou de ler, sempre teve livro pra caralho aqui em casa. E tinha 20 mil léguas submarinas, Moby Dick, tinha Viagem ao Mundo sobre um balão, eu acho, é esse, né? O Volta ao Mundo em 80 Dias. Volta ao Mundo em 80 Dias. Tinha As Aventuras de Oliver Twist. Caramba, Mark Twain aí? Cara, tinha livro pra caramba, mas eu nunca cheguei a ler nenhum desses. É aquela coisa, sem Júlio Verne não teria desde Submarino. Desde Submarino, mas eu tô falando assim, pra cultura. Não teria desde Star Wars a Rick e Morty. Tipo assim, isso indiretamente tem o Júlio Verne é o pai, o avô, é o vizinho esquisito de todo mundo aí que acompanha qualquer obra de ficção nesse sentido. Mas, de qualquer forma, um pouco sobre o livro, né? Primeiro, ele é um livro curto, né? Ele tem 146 páginas, só parece. Cara, o que me envergonha mais ainda. Ele é um livro curto, ele é um livro curtíssimo.
Eu também não sei se eu li uma versão reduzida, pode ter sido. Eu sei que eu li o livro e eu fiquei encantado. Inclusive, tinha outros livros lá em casa do Júlio Verne. Eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu li A Escola dos Robinsons, que é bem interessante também. Ele é pouco conhecida, né, mas ele é bem interessante. E recentemente eu estava lendo Da Terra à Lua. Estava tentando terminar o meu Verne, né? Tipo, ler todas. Cara, é naquela época que achavam que a lua era de queijo e era habitada por criaturas esquisitas. É bem interessante que eles vão pra lua, se eu não me engano, eles vão com tiro de canhão. É cientificamente plausível. Inclusive, Júlio Verne, ele corria atrás de cientistas para... Ele era tipo um Stephen King, sabe? O Stephen King, quem não conhece, ele lança um livro todo ano. Mas é porque ele tem uma equipe muito boa que faz as pesquisas para ele e só diz, é isso. Ele só entra com a criatividade. Ele não precisa correr atrás de pesquisar, ir atrás, saber se tal fato existiu ou não. Ele só entra com a criatividade. O Júlio Verne, ele é parecido, ele só não tinha equipe tão grande, mas ele era parecido, ele pesquisava, ia atrás, por exemplo, o Nautilus, ele é um submarino, na época não existia submarino. E ele era movido por uma energia de alta potência encontrada sob a Terra, ou seja, ele era o primeiro submarino nuclear existente, antes de os cabas nem saber o que radiação era. Era uma coisa assim, coisas que hoje em dia pra gente é normal, mas pra aquela época era tipo, esse cara é maluco. Tipo, ele era um pesquisador que, em vez de estar na cadeira escrevendo artigos científicos, ele estava criando histórias fantásticas. Isso. E eu falo do 20 mil léguas porque ele foi o primeiro, né? Mas assim, para mim foi toda a obra dele, porque dessa Terra-Lua todo o procedimento que foi usado nas missões Apollo foi aquele. Na Gemini também, que foi antes, que foi para mandar um homem para o espaço, né? Foi aquele procedimento. Traje pressurizado, com porta de descompressão, tudo tem naquele livro. E aquele livro foi escrito há 100 anos antes. Caramba. O pessoal, literalmente, eles só não usaram a balística. Por quê? Porque não existia material para propelir. Eles teriam que construir um canhão tipo de 300 metros de cano. Só para mas o pior de tudo, Júlio Verne é antes de... Tipo, na época de Júlio Verne não existia nem avião. Isso. Que dirá foguete. Júlio Verne ele é muito parecido nesse sentido com Asimov. Asimov era desse jeito. Que eles pensavam dentro do que eles sabiam. Tipo, eles extrapolavam, pro futuro. Tipo, exatamente, eles extrapolavam o conhecimento normal da época e eles viam à frente. Às vezes dá ruim, mas às vezes dá bom. No caso, com certeza, muitas das ideias mirabolantes que eles tinham não chegaram a vingar. Mas outras meio que impulsionaram a criação de algo. O próprio Asimov, os robôs não são daquele jeito, mas as discussões sobre as leis das robóticas, a inteligência artificial, microchip, tudo já tinha aparecido isso em... o que é ser humano e o que é ser robô, né? Isso, o Alan Turing, ele é posterior a isso, mas a máquina de Turing é exatamente sobre isso. É uma máquina que consegue simular uma inteligência a ponto de enganar um ser humano, pô. Isso. Quem nunca falou com a Bia do Bradesco, ou qualquer uma dessas, e achou que tava falando com um atendente e tava só sendo enganado por uma máquina. Ou quando tá bem de boas aqui e de repente a assistente da Google fala o que posso ajudar. E ela adivinha o que você quer e tá ouvindo seus pensamentos. Talvez seus pensamentos. Mas de qualquer forma, era uma pessoa muito à frente da época, uma pessoa que existe vários artigos sobre isso, depois se vocês... Talvez a gente estivesse um pouco mais atrasado, porque a invenção não é só a necessidade, é a criatividade também.
Isso. Então, por exemplo, a gente não tinha necessidade nenhuma para ir para o espaço, mas a criatividade de mandar um homem para o espaço foi a coisa, enfim, uma coisa, por exemplo, o primeiro submarino usado em guerra foi na guerra da Não secessão. foi na Guerra Civil Norte-Americana? Isso, foi? Guerra da Secessão Americana, ou a Guerra Civil Americana, que ele estava lá e a ideia veio antes, né? Se eu não me engano, o Victor Legos é de 1840 e a Guerra Civil é 700 e pouco. 1865, parece. 1865. É interessante como a... Porque é aquela coisa, a gente tem a tecnologia, mas a gente precisa... O que é que eu posso fazer com isso? E às vezes a gente tem que ter esses rampantes de criatividade. Caramba, velho, eu nunca tinha pensado nisso. Como é que a essas coisas se criatividade, encaixam com isso? É a criatividade, eu acho que é a ferramenta mais fantástica do ser humano. E às vezes é muito usada para fazer meme, mas o que é maravilhoso, não me entendo errado. Não, a criatividade, ele vem daqueles dois pontos. O quanto a pessoa conhece do mundo, que ela pode fazer junções de conhecimentos e tal. É só você ver a história do Pegasus. Quando você estuda sobre criatividade e essas coisas na arte, por exemplo, é só imaginar o Pegasus. Era o que um grego via. Via uma ave e um cavalo. Eita caramba! E se um cavalo tiver asas? Aí é um Pegasus. E se um cavalo tiver chifres? Aí é um unicórnio. E se um cavalo tiver rabo de peixe? Aí é um cavalo marinho. É que o cavalo marinho, é sério, Poseidon montava um cavalo marinho, que era um cavalo com parte sim. de peixe. Essa é a referência mesmo que eu queria, aí, que eu usei. Quando descobriram um animal, aí a galera, vamos chamar esse cavalo marinho. Mas já existia o cavalo marinho na mitologia. E para quem assistiu o desenho da Pequena Sereia, apareceu um cavalo marinho nesse sentido. Mas voltando aqui rapidinho, a questão do propelidor lá balístico que leva o homem à lua na obra de Júlio Verne. Caramba, eu extrapolei um pouco. Tinha a limitação de criar algo que impulsionasse o homem a romper a atmosfera e chegar no espaço, mas o pior de tudo é você imaginar algo que freasse isso. Não, ele ia ter que ter, inclusive do livro, ele tem ele não chega a ser foguete, mas são tipo jatos de gás que podem funcionar. Inclusive são usados isso, né? Você pode perceber que é um jato de gás pressurizado que meio que direciona o módulo espacial, aí, o ônibus espacial, enfim. O foguetão ele só dá a impulsão, mas o que dá a direção são aquelas jatos de gás. Cara, o meu contato com qualquer coisa de Júlio Verne, além das capas dos livros que eu tinha preguiça pra ler, foi com a Liga Extraordinária lá de Alan Moore e o seu Capitão Nemo. Excelente filme. E o pior é que tipo, eu não sabia que realmente na obra original lá das 20 Mil Léguas, o Capitão Nemo ele era indiano. Rapaz, na verdade não. Pelo menos que eu me lembre isso é até um fato a ser discutido, porque o jornalista que é sequestrado por Nemo, sequestrado entre aspas, né? Ele fica ele não consegue, eles não voltam à Terra. Sim. Mas ele fica questionando, mas você é francês? Aí eu sei falar francês. Mas você é inglês? Eu sei falar inglês. Eu sei falar 8 idiomas diferentes. Aí ele pensou, não, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar que na época a gente não usava obrigatoriamente o GMT-0, que é o meridiano lá de Greenwich. Aí ele disse, não, vou perguntar para ele que horas usa. Aí ele, rapaz, depende do... Aí ele dava sempre uma resposta inteligente, né? Ah, tá. Mas, então, tal dia... Então, ele pode até ser indiano.
Na verdade, Mas a ele ideia seria a representação de um homem internacional. Ele é um ser humano acima de de qualquer nacionalidade. Ele é supranacional. Ele é um cidadão do mundo. Isso. Ele é supranacional. Ele é um... No caso, Alan Moore, na Liga Cristal de Rádio, optou por ele ser um indiano, mas ele podia ser qualquer nacionalidade. Ah, então foi liberdade. Ah, legal. Foi liberdade dele. Porque, como ele não descreve, ele só descreve ele como um homem alto, forte e com a barba bem feita. Então, isso basicamente descreve 90% dos hipsters hoje em dia. É, de bambam. Pois bem, mais alguma coisa para falar sobre 20 Minutos Lego Submarina ou Vampira Máscara ou 1984? Sempre tem coisa para falar que só o caramba, mas eu acho que já tá bom. Acho Caramba, que já rolou um dado aí. Eu escutei um dado também. Para fazer uma sonorização aqui meio improvisada, meu programa de rádio antigo. Mas é isso. Tem muito mais coisa para a gente discutir. A gente poderia gravar programas inteiros só sobre cada um desses livros. E provavelmente vão ter ainda. Tenho certeza que a gente vai querer falar de RPG ou falar de ficção. Mas tipo, isso. Eu acho que o Logos ele é abrangente o suficiente para a gente abordar sobre qualquer coisa. Como é ignorância ilimitada, a gente pode falar sobre qualquer coisa. O Logos, ele é genérico o suficiente pra gente falar de qualquer coisa. Logo, a gente tá livre. Logo, a gente tá livre pra falar de qualquer coisa. Isso vai ser o bordão do programa. É como eu falei mais cedo, assim. Se você faz uma coisa simples, você pode... Se fizer complexo e errar, você é burro. A gente só tá sendo inventivo e criativo. A gente é um pouco burro. Mas e burro no processo, não se esqueça disso. Com certeza. O processo é a parte divertida. Mas eu acho que fica o aviso, né? Que o programa vai ser transformado em podcast, mas pra quem ouvir isso posteriormente, você perdeu esse calor humano de 5 comentários no chat. E 6 pessoas assistindo. Eu me senti querido. E não é nepotismo, mas tem minha esposa, tem um colega de trabalho de Johnny e o irmão do Leão. Todo mundo que a gente... Todos desconhecidos. Desconhecido, eu nunca vi nenhum deles pessoalmente. Também não conheço não. Pelo menos não por foto. É o que vale. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos os meus amigos, que eles estariam aqui de todo jeito. Mas sempre muito bom poder gravar com vocês, a gente trocar aquela ideia marota. Já que a gente não pode fazer isso no ano 1 devido à quarentena, a gente faz isso dialogando e espalhando através das ondas do rádio para todas as pessoas. Nossa, que coisa anos 60. Lembrando que a onda do rádio ela é curva, a gente tá mais pra onda quadrada. A gente tá no digital. É que nem a bola do Kiko. Ah, com certeza. É o melhor tipo de bola. Tem gente que acredita que a Terra é plana porque a bola não pode ser quadrada. Então, foi um prazer gravar e reencontrá-lo gravando. E por aqui termina a edição número 0 de talvez muitos por vir. A gente não sabe o número porque a gente não tem que ver a nossa paciência. Do Logos, o podcast sobre qualquer... Valeu, galera. A frase? Sim. Logo a gente pode falar qualquer coisa. Logo a gente pode falar qualquer coisa. Basicamente. Então falou. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Até mais.